Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Network AdminBR. Eu sou o Robson Ferreira e hoje, dando continuidade naquela aula de PFCência que eu fiz anteriormente, hoje eu vou dar continuidade falando sobre a parte do colocar uma máquina ali naquela rede, né, que está atrás do PFCência ali, né, para vocês conseguir ver como é que funciona e tentar tirar alguma dúvida ali relacionada à conexão ou até mesmo colocar esse firewall numa rede de produção e tudo mais. Então a gente vai ver, eu vou colocar uma máquina ali, a gente vai ver a questão do DHCP e alguns ajustes iniciais ali do PFSense, tá? Então essa é a ideia para a aula de hoje. Vamos para a parte do desenho primeiro aqui, de explicação. Deixa eu pegar aqui o tablet e aí a gente já vai para a parte de explicação. Beleza. Então assim, né, pessoal, vamos lá, fazer um overview rápido para quem não lembra da aula passada, né? Então a gente criou uma máquina, né? Uma máquina virtual ali, que ela está ligada numa interface pública e numa interface privada, né? Tá muito grossa a letra aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá, beleza. Então, assim, né, o que acontece, né, pessoal? Essa parte privada aqui, ela é uma interface do nosso Proxmox ali que não tem, lembrando daquela ideia, né, é um switch, né, sem cabo nenhum para fora. Então eu vou ligar uma máquina aqui, aquela interface do meu PFSense, por exemplo, está ligada aqui. Então ainda não estamos falando de VLAN, né, mas se eu tiver uma VM ligada aqui e o meu PFSense aqui com a interface interna dele fornecendo um DHCP, né? E a gente não estiver trabalhando com VLAN nem nada, né? Essa máquina aqui, ela vai receber IP desse DHCP aqui dessa máquina, né? E ela vai estar, de novo, né? Vai estar sujeita a tudo que é regra desse firewall aqui, né? O gateway desse DHCP aqui, por consequência, né, vai ser o próprio PFSense que está aqui, né? Então, para sair para o mundo, né, ou seja, para a internet, essa máquina ela vai ter que passar por aqui, né? Então, essa é a ideia, né? Quando você coloca ali um firewall, né? Então, você está protegendo aquela rede que está ali atrás. Obviamente, depois a gente pode evoluir para uma questão de VLANs, né? Se for se for essa a demanda da galera, eu posso fazer, tá? A parte de VLAN e a gente mais ou menos entender ali como é que funciona a questão da VLAN no Firewall. No Switch eu não vou conseguir simular, mas no Firewall a gente consegue fazer essa simulação, tá? Bom, vamos lá pro Firewall lá, que aí eu mostro para vocês ali como é que tá. Aqui, então assim, aqui está o nosso Proxmox, né, onde a gente instalou o PFSense, só lembrando. Então, ele tem duas interfaces, uma interface pública, que está nessa VM BR0, e tem a VM BR1, que é aquele switch sozinho, né? Então, o firewall está ali. Deixa eu ver qual é o IP que o firewall pegou. Ó. A gente pode ver ali que é o 114.20.114, para eu acessar ele pela interface web, né? Então, vou acessar aqui, né? 192.168.20.114, certo? Então, vou acessar aqui, não alterei nada, questão de senha e tudo mais. Né? Não é o foco aqui, né? Mas o ideal é que altere, certo? Então, estou dentro do PFSense aqui, né? Algumas coisas que eu preciso avaliar aqui na questão de conectar uma máquina e ela receber DHCP, né? Primeiro, qual é o DHCP que o PFSense está utilizando? Então, eu venho em Advanced, venho em Network, a gente vai observar que ele está usando por padrão o sistema de DHCP legado, né? Esse sistema de DHCP provavelmente nas próximas versões já não vai funcionar mais. Então a gente tem que mudar para esse KA DHCP aqui, né? Para que ele funcione, né? Na verdade o outro funciona também, só que as atualizações estão vindo tudo para essa versão nova de DHCP, tá? Aqui tem o checksum aqui, que às vezes, dependendo da interface de rede, é importante desabilitar, tá? Porque dá alguns erros, principalmente quando tu está trabalhando com proxy ou outro tipo de ferramenta que utilize
a interface, esses erros acontecem normalmente por esse checksum aqui, aí normalmente a gente já desmarca aqui, né? Já marca ali, né? Aí ele vai rebootar a máquina, né? Vai perguntar aqui as opções de reboot, vou dar um normal reboot. E aí eu vou, enquanto ele rebuta, eu vou criar uma outra máquina aqui no Proxmox. Lembrando, né, se está usando o VirtualBox ou outra solução de virtualização é a mesma coisa, tá? Vou criar uma máquina qualquer aqui, Linux, tá? Vai ser um Linux. Sistema operacional, eu baixei um sistema operacional aqui qualquer, um levezinho, só para inicializar. Não vou usar disco nela, então a ideia é que a máquina não tenha disco, certo? Então vou deletar aqui. Memória 2048, rede. Aqui é a parte importante, né? Como essa aqui é uma ISO que tu trabalha em cima dela, live, né? Ou seja, tu usa, depois quando tu desliga ela zera tudo, né? Não precisa de disco. E a parte de interface de rede é aquilo, né? Se eu conectar na VMBR0, ela vai estar na parte pública. Se ela está na parte pública, ela não vai estar atrás do Fire, então não me serve de nada. A ideia é que ela esteja na VMBR1, que ela vai estar sendo atendida pelo Fire. Então, quem vai fornecer o DHCP para ela é o próprio Fire, né? Então, vou dar aqui um start já para ela já iniciar depois que a gente criar. E aí, enquanto ela inicia, a gente observa aqui, ver se o Fire já tá terminando o reboot dele. Quando tu altera algum tipo de configuração ali na parte de mais de administração do Firewall, ele pede reboot, né? Principalmente quando tu mexe ali com interface e na questão de, que nem eu desabilitei ali o checksum ali e tudo mais, ali ela pede para rebootar, né? Mas o restante ali não solicita. Vamos ver a máquina aqui também, Linux, como é que tá? Tá iniciando. Nunca usei esse Linux aqui, é a primeira vez que eu vou usar. Eu peguei uma live, um CD live qualquer, e funcionasse para eu poder explicar para você sem precisar instalar. Bom, o PFSense iniciou. Vou logar com admin e PFSense, né? E aí, beleza. O que eu tenho aqui, né, no PFSense, né, que é interessante a gente ver? Vamos lá, a parte de interfaces, né? Se eu vir em assignments, aqui eu vou ver as duas interfaces que eu associei a ele lá no início, quando eu configurei, né? Então, a WAN e a LAN, né? Aqui as duas interfaces, se tu fez algum tipo de configuração errada, tu pode trocar aqui, ou até mesmo pelo shell lá tu pode trocar, né? Aqui também tu adiciona novas interfaces ou VLANs, tá? Então, VLANs a gente pode ver numa outra aula se for de interesse de vocês aí. Bom, hoje a ideia é a gente ver o DHCP, né? Então a máquina iniciou, eu vou iniciar o terminal aqui da máquina. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho. Não vou conseguir aumentar o tamanho. A fonte resize. Não, resize não vai aumentar o tamanho. Tá, não vou conseguir aumentar o tamanho da fonte, mas vou dar aqui um ifconfig, um IPA, de repente. E ali eu vou ver o IP que pegou. Ó. Pegou 192.168.1.100. Esse IP que ele pegou, tá? Se eu der um IP route, deve funcionar aqui, IP route. Ó, o meu gateway da rede é o 92.168.1, que é o próprio PFSense lá, né? Então, ele pegou do PFSense essa informação. Vamos lá, então, né? Se eu vier aqui no status DHCP leases, ó, status DHCP leases, eu vou ver os IPs que o PFSense está atribuindo para a rede. Como eu só tenho essa máquina, obviamente, né, vai aparecer somente ela aqui, ó, tá? E o IP que ela pegou, que é o 100, e o MAC address dessa máquina. Beleza. Vamos olhar aqui a parte de DHCP Server. Aqui no DHCP Server, eu tenho algumas alterações que foram, até na última versão teve, né, a questão de registrar o DNS, né, então, tipo, dentro do DNS Resolver, quando tu atribuir o DHCP, ele vai pegar o nome da máquina e tudo mais, ali vai colocar dentro desse DNS do próprio PFSense, tá? Então, é uma solução para te poder utilizar o nome da máquina para fazer algum tipo de ping, mas não é um DNS funcionando mesmo, né, com o DNS da tua rede, né? Isso a gente pode ver também em um outro momento, tá?
mas resolve assim para uma rede pequena, funciona tranquilamente. Tá? Bom, eu habilitei aquilo ali, vou dar um save aqui. Não vou dar um apply agora para não travar, mas vou mostrar para vocês aqui a parte da LAN. Então, assim, o que tem aqui, né? O DHCP habilitado, né? E aqui embaixo tem o range da rede. O que é o range, né? O range é aquele escopo do DHCP que tu vai utilizar, né, para receber, para distribuir distribuir o IP, né? Então, para que as máquinas possam receber o IP, né? Então, assim, o que acontece? Imaginando uma rede bem simples, né? Eu tenho lá um 92.68.1.0/24, ou seja, eu tenho ali 254 hosts para colocar naquela rede ali, né? A gente sabe que normalmente tem servidores, tem impressoras, tem câmeras que utilizam IP fixo, né? Então, se tu utiliza IP fixo, não pode estar dentro daquele range de DHCP. Então, a boa prática é colocar o teu IP de gateway, seja ele qualquer IP, né? Normalmente o início de rede ou o fim de rede, né? E reservar um determinado espaço para te colocar IP fixo. Eu, sei lá, coloquei o 1, como está no exemplo, né? O 1 é o IP do gateway, e aí eu pego do 2 até o 10, por exemplo, eu vou colocar para IP fixo. Depende do tamanho da rede, né? Eu vou colocar para IP fixo. Aí quando surgir um servidor, quando surgir uma impressora, uma câmera, alguma outra necessidade, um access point, alguma coisa assim que tu precise utilizar IP fixo, tu vai usar daquele espaço ali. E o teu range tu poderia colocar aqui, por exemplo, do 11 em diante, né? Aí vai ficar do 11 até o 199, por exemplo, aqui, para receber DHCP, e aí as máquinas receberem esses endereçamentos de IP, tá? Não vou alterar aqui, mas só para vocês entenderem a lógica do fornecimento de DHCP. Aqui também, ó, importante, tá? Quando ele atribui o DHCP, ele já atribui, quando ele atribui o IP, né, através do DHCP, ele já atribui o gateway, né, da rede, né, então por onde que vai sair as conexões, né, e ele já atribui também o DNS como sendo ele próprio, o próprio firewall vai ser o DNS daquela rede. Mas eu tenho o meu DNS no meu Active Directory. Bom, bota o IP do teu Active Directory aqui. Eu quero que eles utilizem o DNS do Google, bota o IP do Google aqui. Todas essas informações vão junto quando a máquina é atendida por aquela requisição de DHCP. Então, ela solicita o DHCP e aí no pacote do DHCP já vem essas informações aí. Bom, aqui embaixo está o gateway, tá? Então, ó, da mesma forma que tem o DNS, tem o gateway aqui. Normalmente a gente não altera, porque o cara que está fornecendo o DHCP já é o gateway, né? Aqui o domínio, tá? O domínio é, na verdade, o complemento do nome da máquina. Eu tenho a máquina Robson e eu tenho um domínio local network.local, por exemplo. Então, se eu colocar aqui network.local, todas as máquinas vão receber lá, por exemplo, a minha máquina Robson vai receber robson.network.local, esse domínio que ela vai receber. Todas as máquinas vão estar dentro de uma ideia de mesmo domínio, e aí facilita, né, na busca, né, dos nomes quando tu tiver com esse domínio associado. Então é importante tu criar um domínio local, né? Normalmente a gente acaba criando o domínio vinculado ao Active Directory, né? Então aqui é importante tu saber qual é o teu domínio de Active Directory, por exemplo, para te colocar aqui, para que quando o DHCP estiver distribuindo, ele já distribua o domínio que está vinculado ao Active Directory, tá? Aqui tem mais umas informações de NTP e tudo mais, aqui que são informações que normalmente tu acaba não utilizando, mas tu pode colocar, por exemplo, o teu servidor de time, né, para as máquinas se manterem tudo sincronizadas com o mesmo horário, né? Então tu coloca ali, sei lá, por um a.npp.br, por exemplo. E aí essa informação vai ser enviada para que as máquinas estejam sempre com o mesmo relógio certinho. Não vou alterar nenhuma informação aqui. E vou voltar aqui, ó, na questão do domínio que eu falei ali, que é importante isso aqui, ó. No General Setup aqui, ó, tem o nome do teu firewall. Então, qual é o nome do teu firewall? O nome do meu firewall vai ser FW01, por exemplo. E aqui o domínio, né? Aí volta de novo naquela questão do domínio local, tá? Então, é network.local.
que é o mesmo que está no meu Active Directory, onde vai ter essa informação lá e vai estar apontando para o IP do firewall, né? Então isso é importante a gente saber para que até depois, assim, eu vou colocar integrar ele com o Active Directory para fazer autenticação, vou fazer a parte de certificados, tudo mais, assim, se eu for fazer isso aí, é importante essas questões de domínio estarem bem definidas, para que não aconteça nenhum tipo de erro, assim, né, na hora de fazer essas configurações, tá? Aqui nessa parte de DNS, já que eu estou falando de domínio, né, aqui são DNS que o pfSense, o host, né, aqui a máquina vai utilizar para navegar, né, ou seja, para ele conseguir sair para a internet, para buscar um pacote de atualização, para pegar um pacote que tu vai instalar, por exemplo, um SquidGuard, quando tu vai instalar. Então aqui é um DNS válido para te poder acessar a internet. O que acontece? Tu pode colocar, por exemplo, um DNS interno teu, se esse DNS estiver devidamente configurado para fazer o recursivo para fora, para a internet. Então, dá para colocar também, né? E aqui, ó, ele está dizendo que a tua lista de DNS, não interessa o IP que tu colocar aqui, ela vai ser substituída se a tua WAN for DHCP. Então, como tu tem um servidor de DHCP para fora, assim como tu é um servidor de DHCP, né? Aquele DHCP fora, ele te atribui DNS, te atribui gateway, te atribui NTP. Então, da mesma forma, tu vai receber aqui. E aí aqui tu aceita ser substituído ou não, né, essa informação que tu colocou em cima pelo teu DHCP. Então, depende muito da opção de cada um, assim, na hora de fazer essa configuração. Tá? Aqui, ó, aqui ele só está dizendo assim, ó, qual que é a ordem de resolução, né? Mas beleza. Tudo que eu fizer nessa máquina, ela vai consultar localhost primeiro, ou seja, vai consultar minha ideia de DNS local, e depois, havendo falha, ela vai consultar os DNS que estão nessa lista aqui. Então, normalmente essa é a opção que a gente acaba utilizando, tá? Bom, voltando então na questão do DHCP, né? Então a gente viu o DHCP Server, como é que a configuração acontece, a configuração do range, a configuração do DNS, a configuração do domain, né? E aí tem aqui o DHCP Leases, que nem eu falei para vocês, né? Que mostra todas as máquinas que receberam os IPs, certo? E aí tem uma coisa aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui esse mais aqui, que é para adicionar um static mapping, né? O que é esse static mapping? Eu recebi o IP 100, que nem eu recebi aqui agora. E eu quero que esse IP 100 seja sempre desse MAC address, ou seja, sempre dessa máquina, né? Então, tu tem que adicionar um static. Então, tu vai clicar em mais aqui, tu vai colocar qual é o IP que tu quer, né? Era o 100, 192.68.1.100. E aí esse IP ele vai ficar vinculado a essa máquina, certo? O problema é que o pfSense, vocês vão ver aqui, ó, eu vou dar o salvar, e o pfSense ele dá essa mensagem, porque tem uma informação lá na documentação que eles fizeram isso por segurança, para te não colocar um IP dentro do range de DHCP como estático. Só que, ao meu ver, não faz muito sentido, porque se tu recebeu aquele IP via DHCP, tu pode reservar ele. Existem reservas de DHCP, né? O próprio DHCP do Windows te deixa fazer isso, né? Então, a ideia de tu pegar um IP que tu já recebeu e só manter ele para aquele MAC era uma ideia normal, teria que acontecer, e aí o pfSense não deixa fazer isso. Eu contorno isso dessa forma, né? Eu faço assim, eu vou no diagnóstico, edit file, vou em browse, USR, local, www, e aí eu procuro aqui, ó, serviços DHCP Edit, ó, tá? E aqui dentro eu pego, copio, procuro essa mensagem aqui, ó, DHCP Range for this interface, que é a mensagem que ele me deu lá quando eu tentei adicionar, né? E aí vocês vão ver aqui, ó, que tem esse if aqui, ó, que está dizendo, se o endereço que tu colocou, ele faz parte do range DHCP, não deixa colocar.
Ou, se o endereço que tu colocou está dentro de um pool de DHCP de novo, ele vai tentar fazer a inserção, são dois posts que ele tenta fazer aqui, não deixa porque está dizendo que está dentro do pool de novo. O que eu faço? Eu pego aqui, e aí eu comento. Como é que é o comentário em PHP, né? Bota isso aqui, né, que é a barra e o ponto asterisco, e aqui de novo, ó, só que aí aqui é o contrário, aqui é o ponto asterisco e a barra assim. Então, início e fim, eu começo e finalizo, esse trecho não vai valer de nada. Então, eu salvo, e agora se eu for lá no DHCP Lysis, ó, eu vou adicionar, vou colocar o IP, que era 192.168.1.100, e vou salvar, aplicar, e aquele IP já vai ficar reservado dentro do meu DHCP. Você vê como é simples, né, fazer essa solução, e a partir de agora, se vocês olharem, aqui já está o static, e aí eu já consigo fazer as outras adições também dentro daquele range ali. Eu tenho o range do 100 ao 200, mas eu tenho algumas máquinas que têm o IP vinculado ao MAC address e sempre vai ser aquele IP. Existem situações que a gente precisa disso, pode parecer que não, mas existem, tá? De DHCP é isso, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui na parte de Firewall também, que é importante. Então, assim, aqui dentro de Firewall a gente tem os aliases, né? Então, que são apelidos, né? Apelidos para algumas coisas. Por exemplo, eu tenho apelidos para IP, então eu posso colocar aqui, sei lá, IPs de servidores, né? E aí eu coloco aqui, ó, tem host, tem network, né? Eu vou colocar host, eu posso colocar meus IPs de servidores, eles vão do 192.168.1.2 até o 192.168.1.10, por exemplo. E aí eu dou dou um salvar aqui, e ele vai criar a lista de todos aquele range que eu coloquei ali, né? Esses alias aqui a gente usa para colocar nas regras de Fire. Da mesma forma, portas, então eu consigo colocar portas aqui, ó, e consigo colocar range de porta também, da mesma forma. Tá? Tem URLs, as URLs é interessante, porque a URL é o que, né? Tu coloca uma URL aqui dentro, que lá dentro daquela URL vai ter endereçamentos de IP. Né? Por exemplo, eu tenho uma lista de IPs que são bloqueados, que está numa URL pública. Existem essas listas, tá? Pode colocar a URL aqui, e aí essa URL ela vai ser de tempos em tempos atualizada. Sempre que precisar ele vai atualizar, e aí vai ter essa informação meio que atualizada o tempo todo para poder fazer esse bloqueio. Aqui em AL eu consigo ver algumas listas que ele tem. Ó. Por exemplo, ó, ele tem as Bogons Network, né? E dentro dela tem uma lista de endereçamento de IP que ele acaba bloqueando, tá? Ou, enfim, liberando, tá? Depende do que foi colocado na regra. Mas é legal que aqui já tem algumas pré-prontas, né? Que são usadas nas regras de Fire. Daí depois eu tenho a parte de rules, vamos direto na parte de rules, né? A gente vê depois. Aqui dentro das regras, basicamente como é que funciona? Eu tenho o float, que são as regras que são lidas em primeiro. Então, normalmente o floating são regras que elas vêm na hora da leitura, né? Que as regras são lidas de cima para baixo, ele lê as floats primeiro, né? Depois, cada interface que tu tiver no Fire vai ter uma abinha para regras. E essas regras elas são individuais em cada interface. Então, se eu precisar configurar na parte externa do Fire, na minha WAN, na aba WAN. Se eu precisar configurar na interface LAN, é na LAN. Se eu precisar configurar na interface opcional 1, vai ter uma abinha opcional 1. Se eu precisar configurar na OpenVPN, vai ter uma abinha OpenVPN. Tá? Lembrem, né, daquela regra que a gente criou, onde que a gente aceita a conexão da 443 vindo da WAN, vindo de fora, né, para dentro do meu Firewall, né? E não é passando do meu Firewall, é destinado ao meu Firewall. Então, isso é importante. Já aquela ideia, né, que eu falei para vocês, né, tudo que tem dentro da minha LAN, ele permite sair, ele não tem bloqueio. Por que ele não tem bloqueio? Por causa dessas duas regras aqui, ó. As duas regras estão dizendo que, ó, tudo que vier no source, né, ou da minha origem rede, né, da minha rede, né, destinado a qualquer coisa, qualquer porta, para qualquer lugar, vai ser permitido. Então, por isso que eu consigo, por exemplo, naquela máquina Linux lá,
Tá? Eu consigo dar um ping. Eu sei que está pequeno, tá, pessoal, mas eu não consegui aumentar. 8.8.8, tá? Tô pingando, normal. Por quê? Porque tá, aquela regra tá permitindo, né? Então ele tá casando com essa regra aqui, ó. Pode ver que tem tráfego ali, ó. Tá? Então, assim, eu posso, por exemplo, excluir essa regra. Eu posso fazer o seguinte, eu posso excluir essa regra e excluir essa outra regra aqui, ó. E deixar somente essa regra aqui. Essa regra aqui é um anti-lockout. Para que é um anti-lockout? É a ideia de tu estar dentro da rede e tu nunca perder acesso ao teu firewall na porta 443 e na 80. Essa é a ideia da regra anti-lockout. Só que as outras que me liberam tudo para a internet, elas já eu fui remover, então eu não vou conseguir pingar mais, certo? Então, ó, se eu pegar, tentar pingar de novo, eu já não vou conseguir pingar de novo. Por que eu não vou conseguir? Porque eu não tenho regra permitindo. Como que eu evidencio isso? Eu posso vir aqui no log do firewall, que é esse quadradinho aqui, ó, tá? E verificar que vai ter negação de portas e de tentativas de acesso. Então, deixa eu atualizar aqui. As regras aqui, elas são invertidas, então, normalmente a mais antiga fica em cima, a gente tem que inverter aqui, ó. Ó, então tá ali, ó, o meu ICMP, ó, eu estou fazendo para o 8.8, está bloqueado, ó, o ICMP. Tá? O protocolo é ICMP destinado a 8.8.8, está bloqueado. Eu posso liberar só ICMP, por exemplo, para sair para a internet. Vou lá na LAN, adiciono, né, digo que quero permitir, né, da minha interface LAN, né, com o IP com a protocolo, né, tipo IPv6 ou IPv4, né, o address family, né, IPv6 ou IPv4, né, o protocolo TCP, UDP ou ICMP, tá? ICMP é um protocolo, ele não é TCP porta tal ou UDP porta tal, ele é um protocolo. Então, ICMP. Aí eu tenho aqui as opções, né? Destinado, origem, da onde, né? De onde está vindo, de qual interface. Não coloca nada. Destino. Qual destino, né? Eu posso colocar N, eu posso colocar destinado ao meu firewall, eu posso colocar destinado a um IP específico. Vou colocar aqui, por exemplo, meu firewall, tá? Beleza. Vou logar, até vou logar aqui para aparecer lá para vocês. Então, dou um save, dou um apply. Olha só, vou tentar pingar o Google. Não vai funcionar. Por quê? Porque a regra está bem clara, né? A regra, eu criei a ICMP destinado somente ao meu firewall. Então não vai funcionar, né? Vai continuar negando. Agora, se eu pingar o meu firewall em mim, eu consigo pingar. Por quê? Porque a regra está dizendo que é destinado ao firewall. Eu posso até evidenciar aqui, eu botei para logar a regra, né? Então, olha aqui a regra aqui, ó. Olha aqui, ó. Aceita, ó. Vendo? Então ele passou. Agora, se eu quero que ele pingue o Google, né, eu tenho duas opções. Eu posso editar essa regra aqui e dizer que eu quero que ele pingue qualquer coisa, e aí ele vai aceitar passando do firewall. Então, vai pingar qualquer IP da rua. Beleza. Ou então, né, eu posso dizer um endereço, por exemplo, Google, né, 8.8.8. Então, salvar, dou um apply e vou lá tentar pingar o Google, o Google de novo. Perceba que eu troquei aqui, né? Pinguei o 1, como eu troquei, ele não vai aceitar pingar o Fire de novo, mas está pingando o Google. Não estou aceitando pingar o Fire, mas estou aceitando pingar o Google, ou seja, passar do Fire. De novo, se eu vier no log, ordenar aqui, tá aqui, ó, o ping para o Google aceitou, né? E deve ter um ping para o próprio Firewall que rejeitou. Percebam como é claro, né, na hora de criar as regras, é bem intuitivo, assim, não tem muita dificuldade. Só tem que lembrar do seguinte, as regras mais restritivas, elas têm que ficar mais em cima, porque se tu colocar uma regra mais aberta em cima, tu vai acabar anulando aquela regra de baixo. Por exemplo, aqui eu estou pingando o Google somente, né? Então, ó, estou pingando o Google, mas não consigo pingar o Fire, né?
Aí, se eu vier aqui e adicionar uma regra de CMP para qualquer coisa, tá? Por exemplo, para qualquer coisa, e ela for acima daquela regra do Google, né? Ela vai liberar para qualquer IP que eu queira. Ver se eu tenho aqui. E essa regra de baixo, ela vai se tornar sem efeito. Por quê? Porque ela vai casar nessa regra aqui e essa aqui não vai dar match mais, porque ela vai parar nessa. Então tem que cuidar muito isso na hora de ordenar as regras, tá? Para não fazer nenhum tipo de erro. Às vezes a gente faz esse tipo de erro e acaba liberando tudo numa regra de cima, tá? E aí acaba cometendo esses pequenos erros e aí libera tudo sem ter necessidade. Bom, pessoal, acho que para essa aula de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar no comentário ali. Não esqueça de se inscrever. Tem muita gente aí que assiste o canal e não se inscreve. Tá? Eu acho que tem mais de 50% das pessoas que assistem o vídeo não se inscrevem. Então deixa o likezinho aí, se inscreve no canal, é importante. De novo, estou fazendo isso aqui sem intuito nenhum de ganhar dinheiro ou coisas assim. Não vou vender curso nem nada, vou continuar fazendo. Então, assim, me deem dicas aí de próximo conteúdo relacionado ao PF Ciência que vocês querem ver aí, que aí eu monto a próxima aula, tá? Então, obrigado e até mais.